Ei, senhor, o senhor está com fome? O homem levantou a cabeça lentamente. Seus olhos cansados encontraram os de uma menina de 7 anos que o olhava com um sorriso enorme. Sua roupa estava suja, a barba despenteada, e fazia 3 dias que não comia nada decente. Desculpa, murmurou com voz rouca. Perguntei se o senhor está com fome, repetiu Valentina Moraes, se aproximando sem medo. Minha mãe fez este sanduíche para o recreio, mas eu já tomei um café da manhã bem grande. O senhor quer? O homem a olhou confuso. Era impossível. As crianças não se aproximavam dele. Os adultos atravessavam a rua para evitá-lo. E ali estava aquela pequena oferecendo seu almoço como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não, menina. Deve ser sua comida. Não posso aceitar. Claro que pode, interrompeu Valentina estendendo o saquinho com o sanduíche. Minha avó sempre diz que compartilhar faz a comida ter um gosto melhor. Além disso, o senhor está muito magro. Eduardo Ribeiro, embora ela não soubesse, era dono da 3ª maior fortuna do país. Mas naquele momento, sentado naquele banco do parque, disfarçado de mendigo para fugir de sua dor, era apenas um homem quebrado que havia perdido tudo o que amava. Como você se chama? Perguntou pegando o sanduíche com as mãos trêmulas. Valentina. E o senhor? Eduardo, respondeu surpreso por dizer seu nome verdadeiro. Que nome bonito. Meu professor de música se chama assim. É verdade que não se importa que seja de presunto? Algumas pessoas não gostam de presunto, mas minha mãe diz que é o melhor, porque ela compra na padaria do seu Roberto. Eduardo ficou em silêncio, observando como a menina falava sem parar. Fazia 2 anos que não escutava a voz de uma criança se dirigindo a ele com tanta naturalidade. Desde que Camila... O senhor está chorando? Perguntou Valentina, franzindo a testa. Não, só entrou algo no meu olho. Ah, eu odeio quando isso acontece. Uma vez entrou um mosquito e eu chorei por 1 hora. Quer que eu assopre seu olho? Minha mãe sempre faz isso quando acontece comigo. Não precisa. Obrigado. Valentina se sentou ao lado dele no banco, balançando as pernas que não chegavam ao chão. O senhor mora aqui no parque? Mais ou menos. Deve ser legal. Eu sempre quis acampar, mas minha mãe diz que as barracas são muito caras. O senhor tem barraca? Eduardo mordeu o sanduíche. Tinha gosto de presunto barato e pão do dia anterior, mas era a coisa mais deliciosa que havia provado em meses. Não tenho barraca. Bom, mas pelo menos o senhor pode ver as estrelas todas as noites. Eu só vejo da minha janela e às vezes os prédios tampam. Valentina, onde você está? Gritou uma mulher de longe. Aqui, mãe, gritou a menina pulando do banco. É minha mãe. Ela sempre fica preocupada quando demoro. Tenho que ir. Mas Valentina se aproximou e deu um abraço rápido em Eduardo. Ele ficou paralisado. Espero que goste do sanduíche. E se amanhã o senhor estiver com fome de novo, eu passo por aqui depois da escola. Tchau, Eduardo. A menina correu em direção à sua mãe, que a pegou pela mão e a afastou rapidamente do parque, não sem antes olhar com desconfiança para onde estava sentado o homem sujo. Eduardo ficou sozinho com o sanduíche pela metade nas mãos e uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em 2 anos, algo dentro dele havia se mexido. Não era dor, não era culpa. Era algo que havia esquecido que existia. Era esperança. Levou a mão ao bolsilho interior de sua jaqueta rasgada e tirou um celular caríssimo que contrastava completamente com sua aparência. Discou um número. Júlio, sou eu. Sim, já sei que você está preocupado. Não vou voltar ainda. Preciso que faça algo por mim. Descubra quem é uma menina chamada Valentina. Ela vem a este parque depois da escola. Não pergunte para quê, apenas faça. Desligou e terminou o sanduíche, saboreando cada pedaço como se fosse o último. A menina havia dito que compartilhar fazia a comida ter um gosto melhor. Ela tinha razão. Júlio Herrera desligou o telefone e ficou olhando para a tela durante vários segundos. Em 25 anos como advogado de confiança de Eduardo Ribeiro, havia recebido pedidos estranhos, mas este era diferente. Seu chefe levava 2 anos vivendo nas ruas, rejeitando qualquer ajuda. E agora pedia informações sobre uma menina. Margarida, cancele minhas reuniões da manhã, disse a sua secretária. Preciso fazer uma investigação.
2 horas depois, Júlio estava parado em frente à Escola Municipal José de Anchieta, vestido com seu melhor terno e carregando uma pasta que havia preparado especialmente para a ocasião. Respirou fundo e entrou na diretoria. Bom dia, sou Júlio Herrera, representante legal da Fundação Filhos da Esperança. Apresentou-se diante da diretora, uma mulher mais velha, de óculos grossos. Estamos realizando um projeto social na comunidade e gostaríamos de entrar em contato com algumas famílias do setor. A diretora Maria Helena Vasconcelos o olhou com curiosidade, mas manteve sua postura profissional. Que tipo de projeto, Sr. Herrera? Bolsas de estudo e apoio familiar para crianças com potencial acadêmico destacado. Nossos observadores identificaram alguns estudantes nesta região e gostaríamos de fazer uma avaliação preliminar. Entendo. O senhor tem as autorizações correspondentes do Ministério da Educação? Júlio tirou documentos perfeitamente falsificados que havia conseguido em tempo recorde. Claro, está tudo em ordem. Enquanto a diretora revisava os papéis, Júlio observou as fotos na parede. Crianças sorrindo em festivais escolares, cerimônias de formatura, competições esportivas. Seus olhos pararam numa foto recente onde se lia Dia das Crianças 2024. Ali estava ela, uma menina de sorriso enorme com tranças despenteadas. Essa é Valentina Moraes, disse a diretora seguindo seu olhar. Uma de nossas alunas mais queridas, sempre ajudando os outros, muito generosa para a sua idade. Poderia me contar mais sobre ela? Mora com sua mãe, Lúcia Moraes. São só as duas. A senhora Lúcia trabalha muito para mantê-las. Valentina é excelente aluna, mas, acima de tudo, é uma menina com um coração enorme. Mês passado organizou uma coleta de brinquedos para as crianças do orfanato, sem que ninguém pedisse. Júlio assentiu, fazendo anotações mentais. Seria possível entrar em contato com a senhora Moraes? Gostaria de falar com ela sobre as oportunidades que poderíamos oferecer. Posso dar o número dela, mas ela é muito cuidadosa com estranhos. Teve experiências difíceis no passado. Naquela mesma tarde, Júlio discou o número de Lúcia Moraes. O telefone tocou 3 vezes, antes que atendesse uma voz cansada, mas firme. Alô, senhora Moraes, meu nome é Júlio Herrera. Estou ligando da Fundação Filhos da Esperança. A diretora da escola da Valentina me passou seu contato. Houve uma pausa longa. O que o senhor quer? Gostaríamos de conversar com a senhora sobre algumas oportunidades educacionais para sua filha. Valentina foi identificada como uma aluna com grande potencial. Senhor, não sei que tipo de golpe é esse, mas... Não é golpe, senhora. Posso enviar toda a nossa documentação. Somos uma fundação legalmente constituída que se dedica a apoiar famílias como a sua. Lúcia suspirou. Trabalhava 12 horas por dia limpando escritórios e chegava em casa exausta. As oportunidades não batiam à sua porta com muita frequência. O que precisam de nós? Apenas uma conversa. Poderíamos nos encontrar num lugar público, como preferir. A cafeteria da Praça da República, por exemplo. Quando? No dia que for melhor para a senhora. Outra pausa. Lúcia calculava mentalmente seus horários. Amanhã às 3 da tarde. Mas se isso for alguma brincadeira, Sr. Herrera... Não é nenhuma brincadeira, senhora Moraes. Só queremos ajudar. No dia seguinte, Júlio chegou cedo à cafeteria, pediu um café preto e sentou numa mesa de onde pudesse ver a entrada. Às 3 em ponto, uma mulher jovem de uns 30 anos entrou olhando nervosamente ao redor. Usava um uniforme de limpeza e o cabelo preso num rabo de cavalo. Seus olhos refletiam cansaço, mas também determinação. Senhora Moraes? Sim. O senhor é Herrera? Júlio Herrera, muito prazer. Lúcia se sentou na frente dele, mantendo a bolsa firmemente segura. Vá direto ao ponto. O que querem da minha filha? Júlio sorriu. Gostava que fosse direta. Queremos dar oportunidades a ela, senhora. Educação de qualidade, apoio econômico, um futuro melhor. Em troca de quê? De nada. Apenas de nos permitir ajudar. Lúcia o olhou com desconfiança. Ninguém dá nada de graça, senhor Herrera. Qual é a pegadinha? Não há pegadinha.
Apenas um homem que acredita que sua filha merece mais do que a vida lhe deu até agora. Um homem? Perguntou Lúcia, franzindo a testa. Que homem? O senhor disse que representava uma fundação. Júlio tomou um gole de seu café, escolhendo cuidadosamente suas palavras. A Fundação Filhos da Esperança tem um benfeitor principal, um homem que decidiu dedicar sua vida a ajudar crianças necessitadas. E por que especificamente minha filha? Porque ele a conheceu. Lúcia se tensionou imediatamente. A conheceu? Quando? Onde? Senhora Moraes, proponho algo. Por que não vem amanhã com Valentina conhecer nossas instalações? Poderá ver exatamente quem somos e o que fazemos. O benfeitor estará lá e poderá explicar tudo pessoalmente. Não vou levar minha filha a lugar nenhum até que me diga a verdade completa. Júlio assentiu. Era uma mãe protetora, exatamente como havia esperado. Sua filha deu um sanduíche a um homem no parque há uma semana. Esse homem é nosso benfeitor. Lúcia abriu os olhos lembrando. Valentina me contou sobre isso. Disse que tinha conhecido um senhor muito triste e dado seu lanche para ele. Eu dei uma bronca nela por se aproximar de estranhos. Esse estranho é Eduardo Ribeiro. O nome não soava familiar para Lúcia. Deveria conhecê-lo? É um dos homens mais ricos do país, senhora Moraes. E sua filha devolveu a ele algo que acreditava ter perdido para sempre. No dia seguinte, Lúcia e Valentina chegaram a um prédio elegante no centro da cidade. Valentina pulava emocionada, enquanto sua mãe a segurava firmemente pela mão. Olha, mãe, é super grande. Será que tem elevador? Tem, meu amor, mas lembra o que te falei. Não se afaste de mim. Júlio as recebeu na recepção e as levou a um salão amplo cheio de fotos de crianças sorrindo, certificados nas paredes e prêmios em vitrines. A Fundação Filhos da Esperança está há 15 anos ajudando famílias de baixa renda, explicou Júlio enquanto caminhavam. Oferecemos bolsas de estudo, atendimento médico, apoio psicológico e programas de desenvolvimento familiar. Valentina parou em frente a uma foto onde apareciam crianças em uniformes escolares elegantes. Todas essas crianças estudam de graça? Isso mesmo, Valentina. E muitas delas vêm de famílias como a sua. Chegaram a uma sala grande com janelas que davam vista para toda a cidade. Atrás da mesa estava sentado um homem de uns 45 anos, bem vestido, com cabelo grisalho nas têmporas e olhos profundamente tristes. Valentina o olhou fixamente e de repente gritou. Eduardo, é você? Lúcia a olhou confusa. O homem se levantou lentamente, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Olá, Valentina. Mas você está completamente diferente. Tomou banho e cadê sua roupa suja? Eduardo riu suavemente. Sim, tomei banho. E sim, esta é minha roupa de verdade. Lúcia olhava a cena sem entender nada. Não compreendo. O senhor é o homem do parque, o que recebeu o sanduíche da minha filha. Sim, senhora Moraes, sou eu. Mas por quê? Por que se fazia passar por mendigo? Eduardo se aproximou da janela, dando as costas a elas. Porque perdi minha família há 2 anos. Minha esposa e minha filha morreram. E eu não soube como continuar vivendo. Tenho todo o dinheiro do mundo, mas não tinha razões para usá-lo. O que aconteceu com elas? Perguntou Valentina com inocência. Eduardo fechou os olhos. Minha filha Camila ficou doente. Tinha uma doença muito rara. Os médicos me disseram que era grave, mas eu pensei que meu dinheiro poderia resolver tudo. Contratei os melhores médicos, a levei aos melhores hospitais, mas não a escutei quando me dizia que estava com medo. Não a abracei quando precisava de mim. Só me preocupei em encontrar a cura perfeita. Sua voz falhou. Camila morreu se sentindo sozinha, embora estivesse rodeada de médicos, e minha esposa não conseguiu me perdoar por ter sido tão frio. Saiu de casa e sofreu um acidente. Perdi as 2. Valentina se aproximou e pegou sua mão. Por isso você estava tão triste naquele dia? Sim. Passei 2 anos me culpando, me escondendo, desejando desaparecer, até que você chegou com seu sanduíche e me lembrou que ainda existia bondade no mundo. Lúcia se sentou lentamente. E o que o senhor quer de nós exatamente? Eduardo se virou para ela. Quero que Valentina tenha as melhores oportunidades.
Educação de primeira, atendimento médico, tudo o que precisar. E quero oferecer à senhora um emprego aqui na fundação, coordenando nossos programas de saúde infantil. Por quê? Porque sua filha me ensinou que ajudar não se trata de dinheiro, se trata de ver o outro. E eu quero honrar essa lição. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Depois que Valentina adormeceu, sentou-se em frente ao seu computador velho e buscou informações sobre Eduardo Ribeiro. O que encontrou a deixou gelada. As manchetes dos jornais contavam uma história diferente da que ele havia relatado. Magnata empresarial perde filha por negligência médica. Eduardo Ribeiro, o bilionário que ignorou os sintomas de sua filha até que fosse tarde demais. Camila Ribeiro morreu esperando a atenção de seu pai. Lúcia leu artigo após artigo. Todos coincidiam nos mesmos pontos. Camila havia mostrado sintomas durante meses. Os primeiros médicos haviam recomendado tratamentos imediatos, mas Eduardo havia insistido em buscar segundas, terceiras e quartas opiniões de especialistas internacionais. Enquanto ele voava pelo mundo buscando a cura perfeita, sua filha se enfraquecia em casa. Quando finalmente decidiu começar o tratamento, já era tarde demais. Sua esposa, Helena, havia suplicado durante meses que escutasse os médicos locais. Havia implorado que passasse tempo com Camila, em vez de estar sempre em reuniões com médicos famosos. Depois do funeral, Helena saiu de casa. Seu acidente ocorreu 3 dias depois, quando ia dirigindo para a casa de sua irmã. Lúcia fechou o computador, sentindo um nó no estômago. E se Eduardo visse em Valentina uma forma de substituir sua filha morta? E se toda essa generosidade fosse apenas culpa disfarçada? No dia seguinte, depois de deixar Valentina na escola, Lúcia foi diretamente aos escritórios da fundação. Pediu para falar com Júlio. Preciso fazer algumas perguntas, Sr. Herrera. Júlio a recebeu em sua sala, notando imediatamente sua expressão preocupada. Diga, Sra. Moraes. Pesquisei sobre o Sr. Ribeiro ontem à noite. A história que me contou não é completa, verdade? Júlio suspirou. O que encontrou? Que ele foi responsável pela morte de sua filha por negligência. Que procurou médicos famosos, enquanto ignorava os que podiam tê-la salvado. É verdade? É mais complicado do que isso. Não venha com evasivas. É verdade ou não? Júlio se levantou e caminhou até a janela. Sim. É verdade que Eduardo cometeu erros terríveis. Pensou que seu dinheiro e suas conexões eram mais importantes que o tempo. Pensou que podia controlar a doença como controlava suas empresas. E agora quer usar minha filha para se sentir melhor consigo mesmo? Não, respondeu Júlio firmemente. No começo eu pensei o mesmo. Trabalho para ele há 25 anos, Sra. Moraes. Conheço Eduardo melhor que ninguém. Vi como sua culpa o destruiu nesses 2 anos. Lúcia cruzou os braços. Continue. Quando me pediu que investigasse sobre Valentina, temi o que a senhora teme, que quisesse transformá-la num substituto de Camila. Mas depois de observá-lo esses dias, depois de ver como fala de sua filha, percebi que não é isso. Então o que é? Júlio voltou à sua mesa e tirou uma pasta. Eduardo doou 70 milhões de reais nos últimos 2 anos para hospitais infantis. Financiou tratamentos para mais de 200 crianças com doenças raras. Não colocou seu nome em nenhuma placa. Não buscou nenhum reconhecimento. Mostrou documentos e fotos. Essas crianças estão vivas porque ele aprendeu com seus erros. Porque decidiu que seu dinheiro tinha que servir para o que não serviu com Camila. Salvar vidas a tempo. Lúcia revisou os papéis. Os números eram impressionantes. E por que agora Valentina? Por que especificamente ela? Porque sua filha demonstrou algo que ele havia esquecido. Que a ajuda verdadeira não vem do dinheiro, mas de ver o outro como ser humano. Valentina não deu aquele sanduíche porque ele fosse rico ou pobre. Deu porque ele estava com fome. Júlio se sentou na frente dela. Senhora Moraes, Eduardo não quer substituir sua filha, quer honrá-la. Quer que Valentina tenha todas as oportunidades que Camila não pôde aproveitar. Não como substituta, mas como a menina extraordinária que é. Lúcia ficou em silêncio durante vários minutos.
Como posso ter certeza de que ele não vai machucar minha filha emocionalmente, porque ele já se machucou tanto que jamais permitiria que alguém mais passasse por essa dor, e porque a senhora estará lá para protegê-la? Esta proposta não é só para Valentina, é para as duas. Preciso pensar. Claro. Mas enquanto pensa, peço que considere isto. Quantas vezes na vida se apresenta uma oportunidade assim? Não só o dinheiro, mas a possibilidade de mudar o destino de sua família. Lúcia se levantou para ir embora. Mais uma pergunta, Sr. Herrera. O senhor confia nele? Júlio não hesitou. Com minha vida, Sra. Moraes, e com a da minha própria família. 3 dias depois, Lúcia recebeu uma ligação inesperada. Sra. Moraes, é Eduardo. Poderíamos conversar? Sr. Ribeiro, eu sei que a senhora pesquisou sobre mim. Sei o que encontrou. E tem direito de conhecer toda a verdade antes de tomar qualquer decisão. Lúcia apertou o telefone contra a orelha. O que propõe? Que me acompanhe a um lugar. Só a senhora. Quero mostrar algo que nunca mostrei a ninguém. Nem mesmo a Júlio. 1 hora depois, Lúcia se encontrou seguindo Eduardo pelos caminhos de um cemitério particular nos arredores da cidade. Caminharam em silêncio até chegar a uma seção afastada cheia de jardins cuidadosamente mantidos. Este é o Jardim da Memória Infantil, disse Eduardo parando em frente a uma placa de mármore branco. Construí há 1 ano. Lúcia leu a inscrição. Camila Ribeiro, 2015 a 2022. A menina que me ensinou que o amor não se pode comprar, só viver. Ao redor da placa, havia dezenas de flores frescas e pequenos brinquedos deixados por outros visitantes. Toda semana vêm crianças dos programas da Fundação deixar flores, explicou Eduardo. Não porque eu peço. Vem porque Camila se tornou um símbolo para elas. A menina que não puderam salvar, mas cuja memória a salvou. Sentou-se num banco em frente à tumba. Sra. Moraes, a senhora tem direito de saber exatamente que tipo de homem sou, antes de me confiar sua filha. Lúcia sentou ao lado dele, mantendo distância. Os jornais têm razão. Camila começou a se sentir mal em janeiro de 2022. Dores de cabeça, cansaço, perda de apetite. O pediatra nos disse que provavelmente era um vírus, mas recomendou alguns exames por precaução. Sua voz ficou mais dura. Eu decidi que um pediatra local não era suficiente para minha filha. Contratei o melhor neurologista infantil de São Paulo. Ele pediu mais exames. Depois contratei um especialista de Houston. Depois um de Barcelona. Eduardo pegou uma flor do chão e a girou entre os dedos. Cada médico pedia novos exames, novas opiniões. Eu estava seguro de que estava sendo responsável, buscando o melhor atendimento possível. Enquanto isso, Camila se enfraquecia a cada dia. O que sua esposa dizia? Helena me suplicava que começássemos o tratamento que o primeiro médico havia recomendado. Me dizia que Camila precisava de seu pai, não de outro especialista. Mas eu estava obcecado em encontrar a resposta perfeita. Levantou-se e caminhou até a placa. Em abril, finalmente, todos os médicos concordaram no diagnóstico e no tratamento, mas haviam passado 3 meses. 3 meses em que a doença avançou enquanto eu buscava a cura perfeita. O que aconteceu então? O tratamento não funcionou. Era tarde demais. Camila morreu em maio num hospital caríssimo de Houston, rodeada dos melhores médicos do mundo. Mas morreu me perguntando por que eu não brincava mais com ela como antes. Eduardo se quebrou. A última coisa que me disse foi: "Papai, você já terminou de trabalhar? Já podemos ir para casa?" E eu menti. Disse que sim, que logo iríamos para casa. Mas ela sabia que estava morrendo. Lúcia sentiu um nó na garganta. Sua esposa tinha razão em culpá-lo. Sim. Helena me disse que eu havia matado nossa filha com minha arrogância, que havia escolhido controlar a doença em vez de amar a paciente. Ela tinha razão. Por isso foi embora. Foi embora porque não conseguia mais me ver, sem lembrar que eu havia escolhido ser o CEO bem-sucedido, em vez de ser o pai que Camila precisava. Eduardo voltou ao banco. Senhora Moraes, não estou pedindo que confie em mim porque sou boa pessoa. Estou pedindo que confie que aprendi a lição mais dolorosa da minha vida. Qual lição?
que amar não é buscar a solução perfeita. É estar presente, é escutar, é ver a pessoa, não o problema. Lúcia o olhou fixamente. E o que vê quando olha para minha filha? Vejo uma menina extraordinária que merece todas as oportunidades do mundo. Vejo bondade pura. Vejo o que Camila teria sido se eu tivesse sido um pai melhor. Não vê uma substituta? Não. Vejo uma segunda chance. Não de ser pai outra vez, mas de fazer as coisas certas desta vez. De estar presente sem tentar controlar. De ajudar sem asfixiar. Lúcia ficou em silêncio durante vários minutos, observando as flores ao redor da tumba de Camila. Se aceitar sua ajuda, tenho condições. As que a senhora quiser. Primeira, Valentina vai para uma escola com valores sólidos, não só acadêmicos. Segunda, eu assumo o trabalho gradualmente, sem abandonar minhas responsabilidades atuais imediatamente. Terceira, mantemos nossa rotina familiar. O Senhor pode fazer parte de nossas vidas, mas não pode tentar dirigi-las. Eduardo assentiu sem hesitar. Aceito todas as suas condições. Por que está tão seguro? Porque a senhora está me pedindo exatamente o que deveria ter dado a Camila. Respeito, tempo e presença sem controle. Lúcia se levantou e caminhou até a placa de Camila. Vou aceitar sua ajuda, senhor Ribeiro, mas não pelo dinheiro. Faço isso porque acredito que minha filha pode ensinar algo que o senhor precisa aprender, assim como o senhor pode ensinar coisas que ela precisa saber. Obrigado. Não me agradeça ainda. Primeiro me prove que realmente mudou. Mãe, olha que grande é minha escola nova, gritou Valentina da janela do carro, pressionando o nariz contra o vidro. Lúcia sorriu nervosamente enquanto dirigia em direção ao colégio São Francisco de Assis, uma escola particular conhecida por sua excelência acadêmica e seus valores humanitários. Era o primeiro dia de aula de Valentina em sua nova vida. Lembra o que conversamos, meu amor? Você continua sendo a mesma Valentina de sempre. Sim, claro. Será que vai ter outras crianças que também conheceram pessoas tristes no parque? Lúcia riu. Sua filha tinha uma forma única de ver o mundo. Na entrada da escola as esperava a diretora, irmã Carmen, uma mulher mais velha de sorriso caloroso e olhos inteligentes. Bom dia, Valentina. Estamos muito felizes em ter você conosco. Oi. É verdade que vocês têm uma horta onde as crianças podem plantar coisas? Isso mesmo. Na verdade, seu primeiro projeto será plantar flores para o Dia das Mães. Os olhos de Valentina se iluminaram. Perfeito. Quero plantar girassóis porque são as flores favoritas da minha mãe. Enquanto Valentina explorava sua nova sala de aula, Lúcia se dirigiu aos escritórios da Fundação Filhos da Esperança. Havia aceitado começar em meio período, mantendo seu trabalho de limpeza nas manhãs e dedicando as tardes ao novo cargo. Júlio a recebeu no segundo andar. Bem-vinda à equipe, senhora Moraes. Sua sala é por aqui. Lúcia seguiu Júlio por um corredor cheio de fotos de crianças beneficiadas pela fundação. Parou em frente a uma onde aparecia um menino pequeno numa cama de hospital, sorrindo apesar dos tubos conectados ao seu corpo. Quem é ele? Santiago Mendes. Tinha leucemia. Graças à fundação, pôde receber tratamento em Houston. Agora tem 12 anos e quer ser médico. Eduardo o conhece pessoalmente. Eduardo conhece todas as crianças que ajudamos. Não é só dinheiro, senhora Moraes. Ele se envolve. A sala de Lúcia era pequena, mas luminosa, com uma janela que dava para o jardim interno do prédio. Na mesa havia uma pasta grossa com a etiqueta Programa de Doenças Raras. Este será seu primeiro projeto, explicou Júlio. Estamos desenvolvendo um protocolo para identificar e tratar doenças pouco comuns em crianças de baixa renda. Sua experiência como mãe e seu instinto serão fundamentais. Lúcia abriu a pasta. Havia históricos médicos, fotografias, testemunhos de famílias. Cada caso representava uma família desesperada buscando respostas. Por quê? Eu não sou médica nem especialista. Porque a senhora entende o que significa lutar por um filho sem ter recursos. E porque Eduardo confia que a senhora pode nos ajudar a não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Naquela tarde, enquanto Lúcia revisava os casos, apareceu uma jovem na porta de sua sala. Senhora Moraes, sou Mariana Cruz, psicóloga da Fundação.
Vim falar sobre Valentina. Lúcia se tensionou imediatamente. O que há com minha filha? Nada de ruim, fique tranquila. É só que o Sr. Ribeiro me pediu que estivesse disponível para acompanhar Valentina quando a senhora não puder estar com ela. Como apoio, não como substituta. Mariana era uma mulher jovem de uns 25 anos, com um sorriso genuíno e modos tranquilos. Qual é sua experiência com crianças? Tenho mestrado em psicologia infantil e trabalhei 3 anos com menores em situações difíceis. Mas mais importante, tenho uma irmã mais nova que criei praticamente sozinha quando minha mãe ficou doente. Por que aceitou este trabalho? Porque o Sr. Ribeiro me contou a história do sanduíche. Me disse que Valentina ensinou algo importante sobre bondade. E eu quero estar perto de uma família que pode me ensinar também. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Valentina contou à sua mãe sobre seu primeiro dia. Fiz 3 amigos novos. Carlos, que tem 8 anos, mas sabe multiplicar super rápido. Ana, que desenha lindo e me ensinou a fazer flores de papel. E Roberto, que é muito tímido, mas me emprestou sua borracha quando esqueci a minha. E como os professores te trataram? Super bem. A professora Patrícia me deixou ajudá-la a distribuir os livros. E o professor de educação física disse que corro muito rápido para ser nova. Lúcia abraçou sua filha. Fico muito feliz, meu amor. E não sente falta da sua escola anterior? Um pouquinho. Mas aqui tem uma biblioteca gigante, mãe. Gigante. E a irmã Carmen me disse que posso ler todos os livros que quiser. No dia seguinte, enquanto Lúcia trabalhava em sua sala, recebeu uma ligação da diretora da escola. Senhora Moraes, queria contar algo lindo que aconteceu hoje. O que foi? No recreio, Valentina viu que um menino do 1º ano estava chorando porque tinha caído e machucado o joelho. Sem que ninguém pedisse, ela o acompanhou à enfermaria, ficou com ele até sua mãe chegar e depois deu sua sobremesa do almoço para que ele se sentisse melhor. Lúcia sorriu. Essa é minha filha. É uma menina excepcional, senhora Moraes. E não só por sua bondade. Seus professores comentam que tem uma curiosidade intelectual extraordinária. Faz perguntas que demonstram uma profundidade de pensamento pouco comum para sua idade. Naquela tarde, quando Lúcia foi buscar Valentina, a encontrou no jardim da escola plantando sementes com Mariana. Mãe, olha, Mariana está me ensinando a plantar girassóis para você. Lúcia observou como sua filha e a psicóloga trabalhavam juntas, rindo e conversando naturalmente. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez tivesse tomado a decisão certa. Como vai tudo, Mariana? Valentina é incrível, senhora Moraes. Inteligente, empática, curiosa. Mas, acima de tudo, é autêntica. Não mudou nada de sua essência, apesar da mudança de ambiente. Isso é o mais importante para mim, e para o Sr. Ribeiro também. Me pediu especificamente que garantisse que Valentina continuasse sendo exatamente quem é. Naquela noite, enquanto Valentina dormia, Lúcia recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Senhora Moraes, é Eduardo. Só queria agradecer por dar esta oportunidade a Valentina, e a mim também. Prometo não decepcioná-la. Tenha boa noite. Lúcia guardou o telefone sem responder, mas pela primeira vez desde que havia aceitado a proposta, sentiu-se em paz com sua decisão. 3 meses depois, a vida de Valentina e Lúcia havia encontrado um novo ritmo. A rotina matinal começava cedo. Lúcia ainda limpava escritórios até às 11. Depois se dirigia à fundação. Valentina passava as tardes entre a escola, as atividades extracurriculares e o tempo com Mariana. Numa quinta-feira à tarde, Valentina estava na biblioteca da escola quando viu um homem mais velho, observando-a da entrada. Era Eduardo, mas ela não o havia visto assim vestido desde aquele dia no parque. Eduardo gritou correndo até ele. O que você está fazendo aqui? Vim ver como você está indo na sua escola nova. Te incomoda? De jeito nenhum. Vem, vou te mostrar meu projeto. Valentina o levou até uma mesa onde tinha espalhados vários livros sobre flores e plantas medicinais. Estou pesquisando sobre plantas que podem curar as pessoas. A irmã Carmen diz que muitos remédios vêm de plantas naturais. Eduardo sentou ao lado dela genuinamente interessado. E o que você descobriu? Muitas coisas. Por exemplo,
O salgueiro tem algo que se chama aspirina natural, e a camomila serve para dor de estômago. Sabia disso? Não sabia. Pode me contar mais? Durante a hora seguinte, Valentina explicou tudo o que havia aprendido. Eduardo a escutava atentamente, fazendo perguntas que demonstravam que realmente se importava com o que ela dizia. Sabe, Eduardo, estava pensando que talvez algum dia poderíamos ter um jardim de plantas medicinais na fundação, para que as crianças aprendam que a natureza também pode ajudar a curar. Os olhos de Eduardo se iluminaram. Me parece uma ideia extraordinária. Gostaria que pesquisássemos juntos como fazer esse jardim? Sim, mas primeiro tenho que perguntar à minha mãe se está tudo bem. Naquela noite, durante o jantar, Valentina contou a Lúcia sobre a visita de Eduardo e sua ideia do jardim medicinal. O que você acha, mãe? Estaria tudo bem se Eduardo e eu trabalhássemos nesse projeto? Lúcia havia notado as mudanças em Eduardo durante esses meses. Já não parecia o homem desesperado que havia conhecido no cemitério. Havia algo diferente em seus olhos quando falava de Valentina. Respeito genuíno, não posse. Acho uma ideia linda, meu amor. Mas lembra que tem que manter suas notas altas. Claro. Além disso, Mariana pode me ajudar a organizar meu tempo. No dia seguinte, Lúcia decidiu falar diretamente com Eduardo. Encontrou-o em sua sala, revisando relatórios da fundação. Senhor Ribeiro, podemos conversar? Claro, senhora Moraes. Entre, sente-se. É sobre Valentina. Notei que ela está muito empolgada em passar tempo com o senhor. Eduardo se tensionou ligeiramente. A senhora se incomoda? Posso manter mais distância se... Não, não é isso. É que quero entender quais são suas intenções. Minhas intenções são simples. Quero que Valentina tenha todas as oportunidades possíveis e quero aprender com ela. Aprender o quê? Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Senhora Moraes, durante esses meses Valentina me ensinou coisas que eu havia esquecido. Como escutar realmente quando alguém fala. Como valorizar as ideias dos outros sem importar sua idade. Como encontrar alegria em coisas simples. E não sente que está tentando preencher um vazio? No começo pensei que talvez sim, mas percebi que Valentina não pode preencher o vazio que Camila deixou, porque são pessoas completamente diferentes. Virou-se para Lúcia. Camila era introvertida, gostava de ler sozinha. Era muito séria para sua idade. Valentina é extrovertida, curiosa, sempre buscando incluir outros. Não estou tentando que Valentina seja Camila. Estou aprendendo a conhecer Valentina por quem ela é. E como isso faz você se sentir? Faz sentir como se eu estivesse vivo de novo. Não porque Valentina substitui minha filha, mas porque está me ensinando que posso ser uma pessoa melhor do que fui como pai. Lúcia assentiu lentamente. Há algo mais que quero dizer, senhor Ribeiro. Diga. Valentina tem muito carinho pelo senhor. Fala de você constantemente. E isso me dá medo. Por quê? Porque se o senhor decidir que isso foi um erro, se cansar de brincar de filantropo, minha filha vai sair machucada. Eduardo sentou na frente dela, olhando-a diretamente nos olhos. Senhora Moraes, entendo o seu medo, mas posso garantir que isso não é brincadeira para mim. Valentina se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida. Como posso ter certeza? Porque estou disposto a formalizar meu compromisso. Eduardo abriu uma gaveta de sua mesa e tirou vários documentos. Estabeleci um fundo fiduciário para a educação de Valentina. Do ensino fundamental até o doutorado, se ela quiser. Também destinei dinheiro para gastos médicos, emergências familiares e seu desenvolvimento profissional futuro. Não precisa fazer isso. Sim, preciso. Porque quero que a senhora saiba que isso não é caridade temporária. É um compromisso para a vida toda. Lúcia revisou os documentos. Os valores eram avassaladores. Por que tanto? Porque Valentina merece ter segurança total. E porque quero que a senhora tenha a tranquilidade de saber que aconteça o que acontecer comigo, sua filha estará protegida. Lúcia sentiu lágrimas nos olhos. Senhor Ribeiro, Eduardo, por favor, me chame de Eduardo. Eduardo, não sei como agradecer tudo isso. Não me agradeça nada.
Agradeça a sua filha por ter salvado minha vida com um sanduíche. Naquela tarde, enquanto Valentina e Mariana desenhavam o jardim medicinal no pátio da fundação, Eduardo observava de sua sala. Pela primeira vez em anos, sentia que sua vida tinha propósito novamente. Mas esse propósito era diferente de antes. Não se tratava de controlar ou dirigir. Tratava-se de estar presente, de escutar, de aprender. Tratava-se de honrar a memória de Camila, sendo o tipo de pessoa que ela teria querido que ele fosse. 6 meses depois do início de sua nova vida, Valentina estava sentada na mesa de Eduardo, balançando as pernas enquanto revisava plantas arquitetônicas enormes. "Isso vai ficar super grande, né?" perguntou apontando para os desenhos. "Muito grande", confirmou Eduardo. "Mas precisa ser grande para poder ajudar muitas crianças. E vai ter meu nome de verdade? Centro Camila e Valentina", leu Eduardo em voz alta. "Sim, vai ter seu nome, porque essa ideia nasceu graças a você." Valentina ficou pensativa por um momento. "Eduardo, você acha que Camila teria gostado da ideia?" A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Durante esses meses, Valentina havia perguntado ocasionalmente sobre Camila, mas sempre com a naturalidade de uma criança curiosa, sem o desconforto que os adultos sentiam ao tocar no assunto. "Acho que ela teria adorado. Camila sempre quis ser médica para ajudar outras crianças." "Sério? Igual a mim." "Você quer ser médica?" "Bom, ou médica ou cientista que descobre remédios novos. Ou talvez as duas coisas." "Dá para ser as duas coisas?" Eduardo sorriu. "Dá para ser o que você quiser ser, Valentina." Nesse momento entrou Lúcia com uma pasta debaixo do braço. Seu trabalho na fundação havia crescido consideravelmente. Agora coordenava não só o programa de doenças raras, mas também o planejamento do novo centro médico. "Como vão as plantas?" perguntou sentando ao lado de sua filha. "Mãe, olha, vai ter um laboratório especial onde vão estudar doenças super raras, e também vai ter uma área para crianças onde podem brincar enquanto esperam os médicos. E o jardim medicinal, aqui está." Valentina apontou para uma seção das plantas. "Vai ficar bem no centro, para que todos possam ver pelas janelas." Lúcia revisou as plantas com atenção. O projeto era impressionante. Um centro de pesquisa e tratamento de doenças raras, completamente equipado com a tecnologia mais avançada, mas projetado para ser acolhedor e menos intimidante para as crianças. "Os arquitetos incorporaram todas as sugestões que fizemos", explicou Eduardo. "Cores quentes, espaços abertos, áreas de brincadeira integradas. Queremos que as crianças se sintam confortáveis, não assustadas." "Quando vai ficar pronto?" perguntou Valentina. "Se tudo correr bem, em 18 meses. Eu vou ter quase 10 anos. Vou poder ajudar quando estiver pronto." Eduardo olhou para Lúcia, que assentiu com um sorriso. "Claro. Na verdade, estava pensando que você poderia ser nossa embaixadora oficial para outras crianças. Ajudar para que se sintam bem-vindas." Os olhos de Valentina se iluminaram. Como um trabalho de verdade. Como um trabalho de verdade. Durante as semanas seguintes, o projeto do Centro Camila e Valentina se tornou o foco central da fundação. Eduardo trabalhava com uma energia que não tinha há anos, mas agora era diferente. Já não trabalhava com o desespero do homem que tentava controlar tudo, mas com o propósito claro de quem havia encontrado sua missão. Numa tarde, enquanto revisavam especificações técnicas com os médicos especialistas, um deles comentou: "Senhor Ribeiro, este centro vai revolucionar o tratamento de doenças raras no país. Vamos poder diagnosticar e tratar condições que antes exigiam viajar para o exterior." "Esse é exatamente o ponto", respondeu Eduardo. "Que nenhum pai tenha que passar pelo que eu passei, buscando respostas em lugares distantes enquanto seu filho se deteriora em casa." Lúcia, que estava presente na reunião, notou algo que vinha observando durante meses. Eduardo falava de Camila sem a dor lancinante de antes. Continuava doendo. Sempre ia doer. Mas agora a dor tinha um propósito construtivo. Depois da reunião, Lúcia ficou para conversar com ele. "Como você se sente com tudo isso?" "Sinto como se finalmente estivesse fazendo o que deveria ter feito desde o começo", respondeu Eduardo.
Em vez de buscar a cura perfeita em lugares perfeitos, estamos criando o lugar perfeito aqui, para que outros pais não tenham que buscar. E como se sente trabalhando com a gente? Eduardo levou um momento para pensar. Sinto como se tivesse encontrado uma família. Não a família que perdi, mas uma nova família que escolhi. E que me escolheu também. Valentina adora você, sabia? E eu a adoro e a respeito. E quero o melhor para ela, sem tentar controlar o que isso significa. O que você acha que vai acontecer quando o centro estiver terminado? Espero que Valentina esteja orgulhosa de ter sido parte de algo que vai salvar vidas. E espero continuar aprendendo com ela durante muitos anos mais. Naquela noite, enquanto jantavam em seu pequeno apartamento, Valentina fez uma pergunta inesperada à sua mãe. Mãe, você acha que Eduardo é como meu pai agora? Lúcia quase engasgou com sua comida. Por que pergunta isso, meu amor? Porque ele cuida de mim como imagino que um pai faria. E porque quando estou com ele me sinto segura. E porque acho que ele também me quer como uma filha. E como você se sente com isso? Me sinto feliz. Não é que eu precise de um pai porque tenho a melhor mãe do mundo. Mas gosto de ter Eduardo também. É como se nossa família tivesse crescido. Lúcia abraçou sua filha, sentindo uma mistura de alegria e nostalgia. Fico feliz que você se sinta assim, meu amor. E você, mãe? Como você se sente? Me sinto grata. Grata por você ter compartilhado seu sanduíche naquele dia no parque. Eu também, embora não soubesse que ia mudar tanto nossas vidas. Você se arrepende? De jeito nenhum. Só me pergunto o que teria acontecido se naquele dia eu não tivesse levado o sanduíche para a escola. Lúcia sorriu. Acho que de qualquer forma você teria encontrado um jeito de ajudar alguém. É assim que você é, Valentina. 5 anos depois, Valentina Moraes, agora com 12 anos, ficou em pé diante do microfone no palco principal do flamante Centro Camila e Valentina. Seu cabelo estava perfeitamente penteado para a ocasião, mas seus olhos mantinham a mesma faísca travessa de sempre. Na frente dela se estendia uma multidão de mais de 500 pessoas. Médicos, pesquisadores, famílias beneficiadas, autoridades governamentais e meios de comunicação. Mas Valentina só tinha olhos para 3 pessoas na primeira fila. Sua mãe Lúcia, agora diretora de programas comunitários do centro. Mariana, que se havia tornado algo como sua irmã mais velha. E Eduardo, que a olhava com uma mistura de orgulho e emoção contida. Bom dia a todos, começou Valentina, sua voz clara e segura. Me pediram para falar hoje porque dizem que tudo isso começou comigo. Mas isso não é verdade. Houve murmúrios na audiência. Tudo isso começou com um homem que estava muito triste e que havia esquecido algo muito importante, que todos merecemos ser vistos. Valentina olhou diretamente para Eduardo. Há 5 anos eu tinha 7 anos e vi alguém que parecia estar com fome. Ofereci meu sanduíche porque minha avó sempre me ensinou que quando você tem algo e vê alguém que precisa, você compartilha. Assim de simples, a audiência escutava em completo silêncio. Mas eu não sabia que aquele senhor era Eduardo Ribeiro. Não sabia que ele era super rico. Não sabia que havia perdido sua filha. Não sabia nada disso. Só sabia que ele parecia triste. E que eu tinha um sanduíche extra. Valentina fez uma pausa recolhendo seus pensamentos. Durante esses 5 anos, muitas pessoas me perguntaram como é ter mudado a vida de alguém com um simples sanduíche. E eu sempre respondo a mesma coisa. Não foi sobre o sanduíche. Os flashes das câmeras começaram a disparar com mais frequência. O sanduíche era só comida. O importante era que alguém que parecia invisível fosse visto. O importante era não desviar o olhar quando via dor. O importante era lembrar que todos somos pessoas, sem importar como nos vestimos ou onde moramos. Valentina sorriu aquele sorriso que havia cativado Eduardo 5 anos atrás. Eduardo não precisava do meu sanduíche. Ele podia comprar 1000 sanduíches se quisesse. O que ele precisava era que alguém o tratasse como pessoa, não como problema. Precisava que alguém sentasse ao seu lado sem medo. Precisava que alguém falasse com ele como se importasse. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de várias pessoas na audiência. E acontece que isso mudou minha vida também.
porque Eduardo me ensinou que quando você ajuda alguém do coração, você também recebe ajuda. Me deu oportunidades incríveis, mas mais importante, me deu uma nova família. Valentina olhou para Lúcia. Minha mãe sempre foi minha heroína. Ela me ensinou a ser generosa, a trabalhar duro, a ser corajosa. Mas agora também tenho Eduardo, que me ensina coisas diferentes, mas igualmente importantes. Como o quê? Gritou alguém do público. Valentina riu. Me ensina que está tudo bem ter medo se você usa o medo para fazer algo bom. Me ensina que os erros do passado podem se transformar em propósito para o futuro. Me ensina que o dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Apontou para o centro médico atrás dela. Este lugar existe porque Eduardo decidiu que sua dor tinha que servir para algo. Porque decidiu que outras crianças não deviam passar pelo que Camila passou. Porque aprendeu que ajudar de verdade significa estar presente, não só enviar dinheiro. Também existe porque minha mãe decidiu confiar num estranho que estava oferecendo mudar nossas vidas. Porque foi corajosa o suficiente para dizer sim, mas também inteligente o suficiente para colocar limites. Valentina se aproximou mais do microfone. Nos últimos 5 anos, este centro ajudou mais de 1.000 crianças com doenças raras. Salvou vidas que antes teriam se perdido. Deu esperança a famílias que não a tinham. Sua voz ficou mais emocionada. Mas o mais importante é que me ensinou que os atos pequenos podem ter consequências enormes. Que compartilhar não se trata de dar o que sobra, mas de ver o outro como igual. Que a bondade não é complicada. É simples, direta, humana. Valentina olhou mais uma vez para a primeira fila. Hoje inauguramos oficialmente o Centro Camila e Valentina, um lugar onde crianças doentes vão receber o melhor atendimento médico, mas também onde vão se sentir queridas e respeitadas. Um lugar que honra a memória de uma menina que morreu muito jovem, mas cujo legado vai salvar muitas outras. Secou uma lágrima que havia começado a rolar por sua bochecha. Há 5 anos, eu só tinha um sanduíche. Mas o que aquele senhor triste realmente precisava era que alguém o visse como pessoa, não como problema. Que alguém não desviasse o olhar. Que alguém lembrasse que todos merecemos dignidade. Não foi sobre o sanduíche. Foi sobre a humanidade. Foi sobre escolher o amor em vez do medo. Foi sobre construir pontes em vez de muros. A audiência se pôs de pé numa ovação que durou vários minutos. Quando finalmente se acalmou o aplauso, Valentina sorriu uma última vez. Obrigada por estarem aqui hoje. Obrigada por acreditar neste projeto. E lembrem-se, vocês também têm sanduíches para compartilhar. Só têm que decidir fazê-lo. Desceu do palco e correu diretamente para Eduardo, que a abraçou com lágrimas nos olhos. Estou muito orgulhoso de você, sussurrou. Eu também estou orgulhosa de você, Eduardo. Olha tudo que construímos juntos. Lúcia se juntou ao abraço. E por um momento, os 3 permaneceram assim. No jardim medicinal que Valentina havia sonhado 5 anos atrás. Rodeados pelo centro médico que salvaria milhares de vidas. Uma família que não havia nascido do sangue, mas da escolha, da bondade, da decisão consciente de caminhar juntos para algo melhor. 5 anos depois de um sanduíche compartilhado, haviam construído muito mais que um hospital. Haviam construído esperança. Esta história te emocionou? Esta linda narrativa nos lembra que os gestos mais pequenos podem criar as transformações mais grandes. Um simples sanduíche compartilhado por uma menina de 7 anos não só mudou a vida de um homem bilionário afundado na tristeza, se transformou em esperança para milhares de famílias. Se esta história tocou seu coração tanto quanto o nosso, não esqueça de dar like neste vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa lembrar do poder da bondade humana. E se quiser seguir desfrutando de histórias que inspiram e transformam vidas, inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum relato. Aí nos conte de que cidade do Brasil você está nos assistindo. Nos emociona saber que essas histórias chegam a corações de todo o país.